Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para continuar a falar sobre o Barroco, o segundo período da Era Colonial. Mas hoje, agora, eu gravei esse vídeo para falar com vocês sobre autores menores, né? E encerrar o Barroco. Mais tarde eu gravarei um outro vídeo que vai começar com o terceiro período da Era Colonial, que é o Arcadismo. Mas encerrando aqui o Barroco, como eu disse para vocês, eu venho falando de autores menores. E Bento Teixeira é o primeiro. Bom, Bento Teixeira é um autor, foi o autor da Prosopopeia, um poema épico, decassílabo, disposto em oitava rima. É um poema laudatório. Vocês viram, ontem eu fiz um vídeo e o último poema era laudatório também. É uma homenagem, é uma espécie de homenagem. Quando fala laudatório, é um poema onde uma pessoa presta uma homenagem a outra pessoa bem importante, né? Então, o Bento Teixeira, né, ele fez esse poema para Jorge de Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Esse poema, ele imita os Lusíadas, lembra os Lusíadas lá da literatura portuguesa? Ele tem a ressonância do ambiente da colônia, ele descreve a natureza, e ele está descrevendo a natureza do Recife de Pernambuco, né? Olinda, celebrada, né? Bom, ele fala sobre a capitania de Pernambuco, é considerado o marco inicial do Barroco na literatura brasileira. E aqui eu coloquei o poema para vocês, Prosopopeia, eu coloquei as 3 primeiras estrofes da Prosopopeia. E ele fala que é um decassílabo porque na divisão métrica são 10, né? Cantem, poetas, vocês se lembram da divisão métrica? O poder romano, que depois eu vou explicar para vocês como faz também. E na oitava, romano, com troiano, com soberano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, A, B, C, D, aquela, né, que mais tarde também vai ser explicado, depois eu vou explicar para vocês. Aqui eu coloquei que o decassílabo é um verso de 10 sílabas, é uma métrica muito comum nos sonetos, e a métrica é a medida do verso, que corresponde ao número de sílabas poéticas. Como eu falei para vocês, é a divisão da sílaba daquela frase ali de cima, a primeira. Outro escritor também, outro poeta, né? Outro autor também é o Manuel Botelho de Oliveira. O Manuel Botelho de Oliveira, ele escreveu a Música do Parnaso, o primeiro livro impresso de autor nascido no Brasil. Então, muito importante também. Ele era nativista. O nativismo é um sentimento acompanhado de patriotismo, né? Na história brasileira, o nativismo apresentou-se como um sentimento voltado contra a metrópole colonial, o Portugal, e contra a cultura portuguesa também. Então aqui eu coloquei A Ilha de Maré, né, que é um poema, e concluí aqui falando sobre o Barroco, né? O Barroco estava voltado pelos exageros verbais, o rebuscamento, a ornamentação, e tudo era exagerado no Barroco. Tinha também a Igreja Católica, e quando você não concordava com o que a Igreja Católica pregava, ela, né, convocava o Concílio de Trento para reunidos numa contra-reforma pelo órgão executivo chamado Santa Inquisição. Ela censurava a pessoa usando o Tribunal do Santo Ofício. A Igreja Católica punia assim. E as pessoas da época, elas ficaram divididas entre viver a vida e o desejo da carne, viver a vida espiritual e o desejo da carne, né? Elas ficavam divididas entre a Igreja Católica e o protestantismo de Lutero. O autor Gregório de Matos Guerra, ele criou uma literatura que expressa o conflito entre o homem em face da vida, e eu coloquei um verso aqui: e na alegria, sinta-se a tristeza, diz o verso de Gregório de Matos. Bom, o cultismo e o gongorismo na poesia, o jogo de palavras, o jogo de ideias, eles eram usados para enganar o clero, como eu disse nas outras aulas. O clero julgava rigidamente quem não pensava, quem não concordava com a igreja. As figuras de linguagem e um jogo de palavras de difícil entendimento eram usados também para passar por esse controle rígido da igreja, né? E é isso aí, gente. Boa sorte, bons estudos.
Música